Por que o Ayurveda? Na minha vida, porque é uma busca pelo equilíbrio. Nós, ocidentais, a gente fica muito na mão de verdades que, às vezes, uma coisa é mocinho, às vezes essa mesma coisa vira bandido, né? Um equilíbrio da gente não pensar só de um lado das coisas. É como se a gente estivesse fechando um quebra-cabeça. Como eu sou professora de yoga, eu estudo Vedanta, o Ayurveda, ele encaixa dentro de toda essa cultura hindu e vai fechando alguns buracos que às vezes a gente tem, principalmente no ramo da saúde. A gente não sabe muito como proceder. Então, Ayur significa vida e Veda significa conhecimento. Então, o Ayurveda é um corpo de conhecimento sobre a vida, sobre como ter uma vida longeva e de qualidade. E esse quesito é importante porque a nossa sociedade é uma sociedade de uma certa analgesia. Então, é um corpo, uma vida longeva, de qualidade, mas com tranquilidade mental, com tranquilidade corporal, né? Então, o corpo para o Ayurveda é tido como um veículo de manifestação. Esse veículo de manifestação ele deve ser o mais silencioso possível. Só que esse silêncio ele deve vir de um bom funcionamento, de uma harmonia, de um estar na essência, de um estar em si. E não de uma analgesia ou de uma não escuta desse corpo, né? Então, pelo Ayurveda, a gente então veio com um propósito, a gente vai manifestar esse propósito e o corpo é o veículo da manifestação. Quanto mais silencioso ele for, melhor eu vou manifestar o que eu vim fazer aqui, né? Então, o Ayurveda, ele foi citado nos Vedas, nas escrituras sagradas, né, como cuidado com a vida. E o que é dito, assim, na tradição, é que Brahma se relembrou do Ayurveda. Então, é como se o Ayurveda sempre tivesse existido, porque ele, na verdade, é uma ordem de ação e de reação dos Panchamahabhutas, né? E aí, o que são os Panchamahabhutas? São os 5 grandes elementos que a gente tem e a gente tem no mundo inteiro, no meu corpo, no seu corpo, no chão, em todos os lugares a gente tem os 5 Panchamahabhutas, os 5 Mahabhutas, né? Eles são terra, fogo, água, ar e espaço. Espaço é o mais sutil deles e é o mais difícil da gente explicar, porque os outros 4 a gente faz uma analogia com elementos naturais, né? O espaço ele não tem um elemento natural que a gente possa fazer uma analogia, mas é o pano de fundo de toda a criação. Então é onde toda a criação se materializou, por isso ele é tão sutil, né? Então quando a gente fala dos Panchamahabhutas, a gente logo na sequência, na tradição, começa a enxergar um pouco o que é dosha. Dosha significa tendência e é a tendência ao desequilíbrio, é aquilo que pode desequilibrar, né? Pode viciar-se, pode se agravar. Então, os elementos, eles se juntam e formam uma tendência. Então, por exemplo, quando a gente fala de Vata, Vata é a união de área e de espaço. Então, eu tenho o dosha Vata me trazendo algumas qualidades. Essas qualidades, elas são secura, frieza, agitação, instabilidade, volatilidade. Então, o Vata, ele traz esse humor, né? Pitta é fogo e um pouquinho de água. Então, ele traz um humor quente, é o único humor quente que tem, né? E ele gere tudo que é de metabolismo, de transformação, de ação, né? Então, ele está ligado a essa transformação que a gente faz todos os dias. E Kapha tem um humor ligado à estrutura, porque é a união de terra e de água. Então, é tudo aquilo que é estruturante. Mas, ao mesmo tempo, é estável, ele pode ser pesado, ele é frio, ele é oleoso. Então, todos nós temos tudo isso na gente o tempo inteiro, né? A gente não é Vata, ou é Kapha, ou é Pitta. A gente é tudo, graças a Deus, né? E esses doshas, eles estão em tudo, nas fases da vida, eles estão nas estações do ano, eles estão dentro do nosso trato digestivo. Então, vários fatores vão fazendo com que a gente vá balanceando isso durante a nossa vida. Pelo Ayurveda, semelhante agrava semelhante. Então, quando a gente fala que é uma ação e uma reação dos Panchamahabhutas, na verdade, isso, entender
do que eu estou me alimentando pelos 5 sentidos, o que eu estou sentindo, como eu estou hoje, para entender como que esses doshas estão na minha vida, né? E qual é a minha tendência, ou quais são as minhas tendências, de acordo com a minha vida, a minha fase da vida, os meus sentimentos, aquilo que eu me destino. Então, isso vai mudando. Uma dúvida que é muito recorrente é assim, existe um padrão para isso? Assim, uma equalização dóstica perfeita que eu deva perseguir, né? 33% de cada um dos doshas seria um equilíbrio? E para o Ayurveda, não. Para o Ayurveda, o equilíbrio da pessoa está na sua prakriti, ou seja, na sua natureza. E a gente vai, com o passar da vida, desenvolvendo uma condição, que é a nossa vikriti. Quanto mais distante eu tenho a minha condição da minha constituição, maior são os meus incômodos, maior é o meu número de doenças ou de malefícios durante a minha vida. Se eu tiver uma condição que eu aproxime essas duas coisas, eu tenho mais saúde, um corpo mais silencioso, uma mente mais quieta, né? Eu tenho uma evacuação boa, enfim, eu tenho qualidades maiores de vida. Então, a prakriti é a nossa natureza, a vikriti é a nossa condição, a união disso, ou a aproximação disso é saúde. E os pilares da saúde, então, estão nos doshas, né, que a gente falou, vata, pitta e kapha, nos malas, que são as nossas excreções, nos datus, que são os nossos tecidos, manas, que é a nossa mente, que para o Ayurveda mente e corpo trabalham juntos, e no Agni. O Ayurveda tem 5.000 anos, ele não muda, ele é tradição e ele é verdadeiro até hoje. E quando a gente começa a estudar e aprofundar, é tão simples e tão real que ele parece que na verdade é intuitivo. Ele chega a ser intuitivo. E assim, a minha experiência é que quando eu começo a falar algumas coisas, as pessoas fazem uma cara de gente, sempre foi assim, não é? E aí tem uma aproximação, sabe, assim? E não é uma coisa que também é muito legal, assim, não tem volta. É um caminho que você entra e acabou, entrou. Ele não é uma coisa que você faz, um regime que você faz durante 3 meses, bateu a meta e pronto, agora eu posso voltar à minha vida normal. Não, ele é a vida normal. A gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre o Ayurveda nos próximos vídeos. Meu nome é Rafaela Rodrigues, eu sou aluna da Glória, terapeuta ayurvédica. Aqui no canal Hindu a gente vai estar falando cada vez mais sobre toda essa cultura. Então, se vocês puderem, quiserem e tiverem gostado, assina o canal para poder receber mais e até o próximo vídeo.